Veja no ICL Notícias, segunda edição. Hora da decisão. Milhões vão às urnas nos Estados Unidos na eleição presidencial mais apertada da história. Jogo aberto. As últimas pesquisas que mostram um empate nos estados decisivos. No dia da votação, Trump repete que, em caso de derrota, vai reconhecer resultado apenas se a eleição for justa. If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. E Kamala Harris faz apelo final para eleitores democratas comparecerem às urnas. Are you ready to make your voices heard? A cobertura completa da eleição americana com Eduardo Moreira, direto de Los Angeles, Heloísa Vilela, de Nova Jersey, e Adriana Carranca, de Nova York. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, estamos ao vivo nesse dia histórico. Começou a apuração eleitoral nos Estados Unidos, a gente está ao vivo agora com os nossos correspondentes, esperando já na ponta da linha para entrar ao vivo com a gente, Eduardo Moreira, Heloísa Vilela e também Adriana Carranca, e eu estou aqui com os meus companheiros de bancada, Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite também para vocês. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Gabi, boa noite, comunidade. É declínio do Império Americano, Império rachado. Urnas abertas. Como nunca. E urnas ainda abertas nos Estados Unidos pelas próximas horas, para todo mundo entender, os primeiros estados que vão encerrar a apuração são Indiana e Kentucky, daqui 2 horas, 8 horas da noite no horário de Brasília, portanto, um pouquinho depois de terminar o ICL Notícias segunda edição. E cada estado tem um horário diferente, isso é importante, porque aí o fim da votação presencial acontece em cada estado num horário. Então, alguns vão até 10 horas da noite, no horário dos Estados Unidos, ou madrugada aqui no Brasil. O Havaí, por exemplo, termina 1h da manhã. Então, é muito específico. Cada estado, cada região se comporta de uma maneira. A gente já teve 80 milhões de pessoas votando antecipadamente e hoje a gente já deve ter alguns resultados dessas apurações. Então, principalmente dos votos que já foram enviados pelo correio, essa situação que a gente tem de momento. Então, daqui a pouquinho, como eu disse, né, Rodrigo, Elo Vilela em Nova Jersey, Adriana Carranca em Nova York, Eduardo Moreira em Los Angeles para conversar com a gente sobre como estamos chiques, hein? Estamos chiques nessa cobertura. Na cobertura das eleições dos Estados Unidos. Muito bom. Guilherme Amado também vem de Brasília conversar com a gente. Para trazer também as implicações para o Brasil do que pode acontecer lá nos Estados Unidos. Então, temos correspondentes dos dois lados, nas duas costas ali do território norte-americano, 50 estados, nesse momento com as urnas abertas. Em alguns casos, a contagem começou dos votos antecipados, como disse a Gabi, mas a verdade é que tudo se decide em 7 desses estados. E é isso que eu vou mostrar aqui na tela, rapidinho, para a gente logo ir para o... Swing States agora, depois a gente volta aqui com cada um desses detalhes, né? Exatamente. Então vamos trazer um mapa aqui dos 7 estados que podem decidir a eleição. São os Swing States, os estados pêndulo. A gente tem um mapa aqui com as últimas pesquisas, o que indicam, o que apontam. E é empate absoluto, ou empate técnico. Vamos começar aqui pela região dos lagos, uma região que já foi industrial e que, com a decadência industrial, gerou muita insatisfação dos eleitores da antiga classe trabalhadora, da classe operária dos Estados Unidos. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. No Wisconsin, Kamala 49, Trump 47. 2 pontinhos, empate técnico, a Kamala numericamente na frente. Já no Michigan, empate absoluto, 47 a 47. São números
do New York Times Siena College, uma pesquisa feita 2 dias atrás. Aqui a gente vai para a Pensilvânia. Trump 48, Kamala 48. Outro empate numérico. Vamos descer um pouco aqui para o sul dos Estados Unidos. Carolina do Norte. Trump 46, Kamala 48. Geórgia, Trump 47, Kamala 48. Muito próximos. Tudo aí. Né? Tudo pode acontecer nesses estados e, dependendo do resultado desses estados, o resultado do colégio eleitoral vai apontar se um ou outro será o presidente eleito nos Estados Unidos. Vamos para o outro lado aqui, mais perto da Califórnia. Nevada, Trump 46, Kamala 49. E no Arizona, a vantagem do Trump 49 a 45. Repito, são números New York Times, Siena College, o Instituto de Pesquisas. Bom, tem gente que fez um ensaio a partir dos números. Por que esses 7 estados definem? Porque na maioria dos estados, ou democratas ou republicanos já estão à frente. Nas duas costas, os democratas levam vantagem. No meio do país, os republicanos sempre levam vantagem. E onde tem disputa? Nesses aqui que são os estados pêndulo, que às vezes vão para um lado, às vezes vão para o outro. E eles podem definir quem é que vai ser o presidente eleito dos Estados Unidos. Uma simulação feita por um estatístico que ficou muito conhecido, Nate Silver. Ele faz simulações, ele pega as pesquisas nos estados, faz ensaios. Bom, se um ganhar no estado X, o outro perder no estado Y, e ele vai fazendo essas simulações. E o que deu nos ensaios do Nate Silver? Ele é famoso porque ele foi o fundador daquele site 538, né? 538, que é um site de acompanhamento de eleições. Ele fez 80 mil simulações. Ele foi jogando os dados no computador, fez 80 mil simulações. E o favoritismo não existe. A diferença é de 0,36 pontos, segundo ele, para saber se um ou outro vai ganhar. É surreal, né? É surreal. Vamos mostrar aqui das 80 mil simulações, na página seguinte, o resultado que a gente tem. Das 80 mil, em 40.012, a Kamala leva vantagem. Em 39.718, o Trump leva vantagem. Em 270, poderia haver um empate no número de delegados no colégio eleitoral lá dos Estados Unidos. Aí ele soma tudo isso aqui e chega ao resultado. 40.012 contra 39.988. Ou seja, de 80 mil simulações, é como se houvesse um empate 40 mil, por uma margem estreitíssima a favor da Kamala Harris. É o que aponta essa simulação feita pelo matemático Nate Silver. A gente trouxe aqui o resultado, né? Por esta simulação, o que daria no colégio eleitoral pela média destas simulações feitas pelo Nate Silver? Kamala, 270, Trump, 268. Ou seja, no olho mecânico. Meu Deus do céu. Não, e um cenário, um ambiente totalmente propício para o Trump fazer uma confusão durante a apuração sem limite, né? Tá muito propício, porque se for uma diferença muito pequena, ele pode tentar embaralhar a apuração antes dela acabar. E aí você não consegue apurar os votos. Com uma diferença. Esse ano, ele tem ao lado dele o Elon Musk, que vai ser o veneno total para impulsionar os trumpistas a fazer qualquer tipo de terrorismo, bagunça, etc., na contagem dos votos. Porque eles estão prometendo antecipar a bagunça. Na outra vez eles fizeram lá em janeiro. Dessa vez, um cerco aos próprios centros de apuração é o que eles estão prometendo. Gabi, vamos para os Estados Unidos que nós estamos com gente lá pronta para entrar, não é isso? Vamos. E também com o Steve Bannon recém-saído da prisão. Bem lembrado, Gabi. Que também dá uma bagunçada no negócio ali. Ele já saiu propagando aquilo que a gente já conhece, né? Dizendo que ele é um prisioneiro político, tudo isso. A gente já tem a Heloísa Vilela com a gente, Rodrigo. Daqui a pouquinho a gente vai ter todos os nossos Interessante, né, Gabi? A Heloísa Vilela foi para um centro dos democratas em que eles ficam telefonando para onde? Para esses estados que eu mostrei aqui no começo. Se a gente puder voltar para aquele mapa do começo aqui, aquele mapa dos 7 estados pêndulo onde a eleição deve se definir, a Heloísa foi acompanhar, os democratas montaram em Nova Jersey um centro para ficar telefonando para as pessoas nesses estados e incentivar. Sai de casa, vai votar, é importante você votar. Daqui a pouco a Heloísa vai mostrar isso tudo ao vivo aqui para a gente, sendo que a Pensilvânia, numericamente é o mais importante, porque são 19 votos no colégio eleitoral aqui na Pensilvânia. De todos esses estados, é o estado que tem mais delegados no colégio eleitoral. É claro que o Texas, a Califórnia, Nova York tem mais. Mas Nova York já está para o lado dos democratas, o Texas já está para o lado dos republicanos, Nova York para o lado dos democratas. Então,
Um estado pêndulo importantíssimo é a Pensilvânia. Mas a Elô está em Nova Jersey acompanhando, né, esta central telefônica dos democratas, não é isso, Gabi? Isso, na cidade de Montclair. É interessante essa central de chamadas ali do Partido Democrata. A gente até, quando a Elô entrar aqui com a gente, vai ver como é que é a disposição dessa sala, realmente as pessoas na frente dos computadores e telefones ligando para as pessoas, porque lá o voto não é obrigatório. Sim. E é muito interessante para os democratas. Dá uma incentivada ali, ó. Vai dá lá. uma incentivada. Interessante a gente também acompanhar o modelo ali, como é que está se dando, né? Nos democratas, quem mais votam são as mulheres. Para os republicanos, são os homens que mais votam. Então, tudo isso. Elô Vilela já está aqui com a gente para conversar. E o Eduardo Moreira também. Eduardo Moreira também, em Los Angeles, diretamente de Los Angeles. Olha só a imagem dos dois. Cenário típico ali de Los Angeles, hein? Santa Mônica, não é isso? Acho que é isso. Edu. Boa noite. Boa noite, para mim, boa tarde, acabou de começar a tarde, são verdade. 5 horas de diferença. Eu estou aqui no Pier de Santa Mônica, um lugar muito frequentado, muito visitado pelos turistas aqui em Los Angeles, mas está extremamente vazio, né? As ruas estão bem vazias, as pessoas estão usando o dia aí para votar e também para tentar conquistar esses últimos votos. A gente está aqui num estado. Eu digo a gente porque a Juliana, minha esposa, está aqui comigo. A gente veio hoje para a apresentação de Vai para Cuba, Eduardo, né? Mas a gente está no estado onde a vantagem democrata é a maior vantagem. Mas aí só um dado de curiosidade para a gente começar a nossa conversa. Assim que eu cheguei no hotel, o rapaz veio entregar uma encomenda que eu tinha pedido para entregar no hotel. E aí ele falou, poxa, hoje, né, dia de eleição, está todo mundo só falando disso. Eu falei, e você, em quem que você vai votar? Ele falou, eu vou ter que votar no Trump, né? Porque realmente esse governo decepcionou muito. Então, um fenômeno parecido com o que a gente vê no Brasil, né? Ou seja, a classe trabalhadora, a classe média, uma classe que já foi muito dos democratas e que hoje é quem está sustentando essa votação extremamente forte que o Trump teve da última vez e que está sendo previsto para ele ter novamente. Agora, eu estava ouvindo o que o Rodrigo falou. Rodrigo e Chico, essa é a eleição mais fácil do mundo para você ser estatístico e para você poder ser dono de empresa de pesquisa. Você pode falar qualquer coisa que ninguém vai te cobrar depois. Você põe 2% de diferença ou 1% Já e chuta né? um dos dois que ninguém vai te cobrar depois e cobra o preço que for pelo teu palpite. É isso. A Heloísa já está lá na central dos democratas em Nova Jersey, né? Boa noite, Elô. Explica para a gente melhor o que é esse ponto aí que o Partido Democrata organizou para tentar influenciar os seus eleitores, né? Obrigado pela sua presença. Boa noite, pessoal. Pois é, esse aqui, ó, vou sair da frente para vocês verem um pouco, é um centro de chamadas telefônicas. O pessoal ficou aqui o dia inteirinho, vai ficar até 6 horas da tarde fazendo chamadas para convencer todo mundo a votar, especialmente, claro, nos estados pêndulo, né? Eles estão ligando muito para a Pensilvânia, para a Geórgia, para a Arizona, para a Nevada, para convencer o pessoal. Às vezes, eu fiquei acompanhando aqui os telefonemas, às vezes eles não encontram ninguém em casa, mas deixam um recado a si mesmo. Olha, não esquece de votar não, você tem até tantas horas da noite, vai lá, leva o seu documento de identificação e não perde essa oportunidade. Eles nem ficam perguntando muito em quem que a pessoa vai votar, não. Eles só ficam fazendo uma campanha para que as pessoas saiam de casa e votem. Então, eles estão fazendo isso aqui até o fim do horário regulamentar, porque aqui você pode pedir voto até a hora da urna fechar. E aí, quando fechar, eles vão transformar isso daqui numa festa para acompanhar a apuração dos votos. Muito bom. Eu queria trazer um pouquinho, Elô, sobre como votaram, né? Ou melhor, quando votaram. A Kamala Harris já tinha votado no domingo pelo correio e acompanhou esse dia da eleição desde Washington. Então, o Trump votou hoje na Flórida, num centro recreativo lá em Palm Beach, que fica perto de Mar-a-Lago. Ele tem uma mansão, todo mundo conhece essa mansão de Mar-a-Lago de Donald Trump. E ele falou para jornalistas já, ele deu depoimento aos jornalistas nesse momento, dizendo que está confiante, respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade dos apoiadores dele, do Partido Republicano, apelarem para a violência no caso de uma derrota. E aí o Trump respondeu o seguinte, abre aspas, não preciso dizer a eles que não haverá violência. É claro que não haverá violência, fecha aspas para o Trump. Só que ele disse
o seguinte sobre reconhecer o resultado em caso de derrota. Olha só. Se eu perder uma eleição, se for uma eleição justa, eu seria o primeiro a reconhecê-la. Até agora, eu acho que tem sido justo. Mas eu acho que houve muitos processos judiciais, fecha aspas. Até que ele abaixou um pouco o tom. Mais ou menos. Mas já está preparando para a mesma história, né? Eles sempre preparam o terreno. Processos judiciais que a turma dele deu início, né? Vamos lembrar. É isso. Quem também está na ponta da linha para conversar com a gente é Adriana Carranca, que está diretamente lá de Nova York. Adriana, boa noite, ou melhor, boa tarde, né? Boa noite e boa tarde também. Boa noite aqui no Brasil, boa tarde para você. Boa noite aí para vocês no Brasil. Realmente, gente, essa eleição é única. Eu nunca vi algo assim. O clima aqui nas ruas, para vocês terem uma ideia, os democratas eles estão batendo na porta dos eleitores, literalmente, de porta em porta. No estado da Pensilvânia, só hoje, 100 mil pessoas, eles bateram na porta de 100 mil pessoas, fora essas ligações. E a própria Kamala Harris está telefonando para as pessoas. Algumas pessoas estão falando com a própria Kamala Harris ao telefone. Eles estão fazendo isso principalmente, como o Elô falou, com relação às chamadas telefônicas, nos estados pêndulo, que é onde eles realmente precisam de votos para poder ganhar o colégio eleitoral. Eu nunca tinha visto uma eleição assim, tão acirrada e tão mobilizada, né? Assim, tão em cima da hora. E um dia de eleição, como aqui nos Estados Unidos tem a eleição antecipada, né? Então você acaba que no dia da eleição não tem essa mobilização e esse sentimento de urgência que a gente está vendo hoje. Muito bem. Eu queria saber do Edu, que chegou aos Estados Unidos para participar, ele já explicou, né? Da apresentação do filme sobre Cuba. Ele falou rapidamente, mas queria escutar um pouco mais. O clima, né? Porque a Califórnia, é certo que os democratas vão ganhar. Agora, você sente, Edu, assim, até por ser um estado muito, muito democrata, né? O medo, as pessoas têm medo realmente, os democratas, eu estou falando, né? De uma eventual vitória do Trump, o que possa significar. O que você já conseguiu perceber desse clima de medo? Também está embutido nessa eleição dos Estados Unidos, hein? Eu acho que é uma eleição onde esse medo é o que está dominando completamente, Rodrigo. Os democratas têm medo do Trump e as pessoas que votam no Trump têm medo de todas as teorias da conspiração que envolvem, né, o Partido Democrata. Algumas coisas que são interessantes para as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que é uma chance de muita gente no Brasil entender um pouco como é que funciona o sistema aqui, apesar da gente já ter falado algumas vezes. Os estados aqui nos Estados Unidos, cada um tem um peso diferente na hora de votar, tá? Então, é como se no Brasil, São Paulo tivesse direito a 100 votos para escolher o presidente e um estado menor como o Acre, por exemplo, tivesse direito a 5 votos. Mas aí vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se em São Paulo o candidato vitorioso tiver 51%, né, dos eleitores escolhendo ele, o outro tiver 49%, apesar de ter 51% dos eleitores, ele leva os 100 votos, né? E é por isso que a gente pode ter uma eleição onde a pessoa que ganha a maioria dos votos da população, ou seja, dos eleitores individualmente, não ganha a maioria dos votos dos colégios eleitorais. E por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas devem estar falando, não, mas as pesquisas estão dando a Kamala, né, um pouquinho na frente, mas apesar das pesquisas estarem dando a Kamala um pouquinho à frente, tem uma situação que é quase que inédita, que é nesses 7 estados, que são estados que o Rodrigo estava chamando de pêndulo, né, que são os estados que decidem, todos eles estão sendo chamados de estados onde a decisão vai ser um toss-up, né, ou seja, uma moeda que você joga, uma cara ou coroa, para ver quem vai ganhar a eleição. Mais uma curiosidade para quem está nos assistindo: Elô, né, ela está do outro lado lá dos Estados Unidos, ela está na costa leste dos Estados Unidos, eu estou na costa oeste aqui dos Estados Unidos, os dois olhando ali para o mar, cada um olhando para um lado diferente, mas as duas bordas dos Estados Unidos são pintadas de azul, né? Então são majoritariamente democratas, e o centro dos Estados Unidos pintado de vermelho, porque é um centro majoritariamente republicano. Então
são coisas das eleições americanas que tem amigos meus que gostam de falar o seguinte: eleição nos Estados Unidos é igual jogo de basquete da NBA. Vem um que começa 20 pontos na frente, o outro vai 20 pontos para frente, mas decide mesmo na última sexta quando toca a corneta lá do final de jogo. Então vai ser mais ou menos assim aqui. É isso. O Edu falou em medo, o medo, o fator medo na eleição. Na Califórnia foi onde o Trump fez um discurso mais pesado, com um certo pacote de vingança contra leis ambientais. Assim, ele prometeu um ataque pesado, além de costumes, etc., mas principalmente no assunto meio ambiente. Chico, e o medo, muito bom você lembrar disso, porque qual o medo das pessoas que estão assim, fazendo campanha de qualquer jeito para o Trump não se eleger? Aliás, mais uma curiosidade, né? O Trump seria só o segundo presidente dos Estados Unidos a ter 2 mandatos não consecutivos. Você tem o Grover Cleveland, há muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás, e teria o Donald Trump se ele se elegesse. E a Kamala, a primeira mulher. Mas o medo das pessoas é que a situação climática e ambiental do planeta está tão dramática que o planeta não teria mais 4 anos para andar na direção errada e para depois se corrigir, dada a velocidade da deterioração dessa questão climática. Então, o grande medo em relação ao Trump é a gente passar do ponto de não retorno em relação a essa questão do clima. Edu, Muito eu bom. queria... É importantíssima essa questão do clima. Eu queria pedir para a Heloísa, que acompanhou tantas eleições, aliás, eu não sei nem se ela lembra de cabeça quantas eleições ela acompanhou como correspondente morando nos Estados Unidos. 10, Heloísa? 10. Então, você pode traçar algum paralelo entre o que nós estamos vendo hoje? Porque eu estava vendo a CNN usando essa expressão eleição histórica, mas isso jornalistas às vezes até abusam disso, tudo é histórico. Mas parece que essa é mesmo, né, Heloísa? Como é que você compara a eleição desse ano com as outras 10 que você já acompanhou aí nos Estados Unidos? Boa. Se a gente levar em conta que o resultado das pesquisas estão apontando, é sem dúvida uma eleição única. Eu nunca vi nessas 10 eleições que eu cobri, não são 10 anos não, são 10 eleições, eu nunca vi uma disputa tão apertada, nunca. Isso não existe desde o Bush pai até hoje, que é o tempo que eu estou acompanhando, nunca houve. Então, é uma histórica, sim. E tem outro fator histórico aí, que a gente não pode esquecer, né? A gente tem um candidato a presidente, que é a primeira vez que tem um condenado por crimes, 34 acusações, concorrendo a presidente, né? Disputando essa eleição com a Kamala Harris. Então, isso também é histórico. Muito bom. 10 eleições, eu queria só frisar aqui. Será que a mulher entende muito ou pouco lá de eleições dos Estados Unidos? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, talvez a Adriana possa comentar, você tem um presidente, teoricamente o Biden está no poder, né? Ele deveria ser um cabo eleitoral, deveria estar aparecendo, deveria estar em todos os lugares. Ele assim, não aparece. Não. Parece que o Biden desapareceu. Virou um fantasma. Virou um fantasma antes da hora. Ele mais atrapalha do que ajuda, Adriana. Qual o papel do Biden e como é que os democratas lidam com o Biden nesta eleição? Na verdade, foi realmente uma estratégia de campanha da Kamala Harris, que foi se desvincular do Biden, por algumas questões, por exemplo, a questão da economia, que existe, embora não seja exatamente verdade, uma ideia de que a qualidade de vida hoje está pior do que estava na época do Trump, e isso tem muito a ver com muita fake news também, mas enfim, uma parte do eleitorado acredita nisso. A outra questão é o apoio incondicional à guerra em Gaza, né, que pegou muito mal até para pessoas, para os próprios democratas aqui nos Estados Unidos. Então a Kamala Harris também tentou, ela foi muito questionada durante a campanha, mas ela tentou se distanciar do Biden nisso também, e ela traz uma cara nova, ela é muito mais jovem, ela trouxe uma nova energia, né? Tanto que logo que ela entrou como candidata, os democratas subiram nas pesquisas de intenção de voto, né? Agora, apesar de todos os esforços, a entrada de artistas famosos na campanha da Kamala Harris, as pesquisas mostram que, uma vez que ela atingiu um certo patamar, isso meio que se estabilizou. Desde bem no início da campanha, né, esse nível de intenção de voto se estabilizou até agora, essa reta final.
Queria, Edu, eu sei que você já vai ter que, daqui a pouquinho, ir para um evento aí. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Porque tem a ver com um documentário, vai para Cuba, Eduardo, que muitos da nossa comunidade que estão nos acompanhando agora já assistiram e não estão sabendo por que, inclusive, o Edu está lá em Los Angeles. Então, conta pra gente por que você já vai agora e para onde você está indo. Pô, maravilha. Chama Culver Theater, né, que é um dos cinemas mais tradicionais aqui de Los Angeles, e está tendo um festival que se chama LABRIF, Los Angeles Brazil Film Festival, onde os principais filmes brasileiros do ano passado estão concorrendo, desse ano também estão concorrendo nas categorias que são de documentário, ficção, enfim, ator, atriz e etc. E a gente teve a alegria de ser convidado para concorrer na categoria Melhor Documentário do Brasil. O documentário vai para Cuba do ICL. E eu acho super importante, até falando alguns nomes aqui mesmo, você pega, por exemplo, o Brasil Paralelo, né, aquela produtora da extrema-direita, que gasta uma fortuna, que está um tempão fazendo um monte de filme, etc. Você pega outras empresas que também estão se dedicando há bastante tempo, gastando milhões e milhões, empresas que, poxa, nunca conseguiram um feito como esse que o ICL está conseguindo. Toda a equipe se dedicou demais, a equipe que fica nos bastidores aí, a Renata, o Maurício, a turma toda que fez a edição do filme junto com a gente, o Pedro Asberg, a Juliana, que está segurando o celular. Antes de ir embora, eu vou virar aqui, coitada. Não deu para a gente ia passar para comprar um tripé, mas o voo atrasou 2 horas e na imigração fiquei 3 horas. Estava quase sem policial lá, talvez por causa da votação, mas eu sei que a Juliana está aqui, o exercício do ombro ela já está fazendo, segurando esse celular aqui hoje. Vocês dão um desconto se estiver tremendo um pouco. Mas Juliana, então, no amor 100%, a diretora do filme, e a gente, o ICL, vai concorrer a melhor documentário do Brasil do ano de 2024. Isso não é pouca coisa não, gente, isso não é pouca coisa. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito na nossa comunidade e apresentar um filme sobre Cuba no dia da eleição americana. E no final, um debate no Culver Theater para as pessoas que vão participar, para a gente falar sobre Cuba, sobre a situação do Cuba e sobre o filme. Eu acho que a gente tem que estar muito orgulhoso disso que a gente está fazendo. E é claro, eu vou perguntar sobre eleição, vou falar sobre eleição e amanhã eu trago umas novidades para vocês. Que timing, hein? Momento importantíssimo para a gente, com 3 correspondentes aqui durante a apuração lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. Agora sim! Aqui, ó. Tá pegando uma praia. Tá pegando uma praia no dia da eleição. Um beijo pra Ju também. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, Ju. Vamos dar um beijo aqui, ó. Beijo, galera. Torce pra gente, hein? O resultado sai no dia 7. O resultado sai no dia 7. Depois da manhã, a gente vai saber quem ganhou. Olha, é capaz de sair. Pra vocês aí no estúdio. Beijo. Vai sair mais rápido que o resultado da eleição. Isso que eu ia falar, Elô. Exatamente. Vai sair o resultado do Festival de Cinema mais rápido do que da eleição dos Estados Unidos, né? Porque vai longe a história aí. Vai longe a história aí. Olha o Edu ainda lá. Tchau, Edu. É isso tchau, aí. Ju. Tchau, Edu. Obrigado. Tchau, Edu. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Vamos ficar na torcida por aqui. Mas nós continuamos na cobertura, claro. Continuamos na cobertura, claro. A gente está aqui com Heloísa Vilela, Adriana Carranca também, conversando com a gente lá diretamente dos Estados Unidos, para quem está chegando agora, diretamente nessa apuração. Dia muito intenso por lá, tanto a Kamala quanto o Trump, gente, estão usando intensamente as redes sociais também para convocar eleitores. A Elô, por exemplo, está lá, né, Elô, nesse local onde as pessoas ligam para convocar as pessoas para irem às urnas, nas redes sociais também, tanto a Kamala quanto o Trump fazendo esse exercício também. Olha o post que a Kamala deixou fixo no X, no Twitter dela. O dia da eleição chegou. Hoje votamos porque amamos o nosso país e acreditamos na promessa da América. Faça a sua voz ser ouvida. Foi o que disse a Kamala Harris. Ela também fez um vídeo. A gente tem para passar aqui rapidinho um vídeo da Kamala Harris e voltamos a nos falar. Vamos assistir. Are we ready to vote? Are we ready to win? Let's win this! We got doors to knock on! How you doing? We are all in this together. Yes, we are. Are you ready to make your voices heard? I voted!
Vídeo de mobilização, né? Assim, de injetar ânimo nas pessoas. E não é por nada, mas a Câmara tem uma coisa que o Trump não tem, né? Que é carisma, gente. A gente... Nossa, bom, não sei se o muito, outro... né? É que eu não sei, deve ter gente que gosta, Carisma né? pra gente, é isso né? que eu ia Ele falar, tem muito carisma pra pessoal da Pra direita. direita. Muito. É um absurdo o Sim. carisma É que ele verdade. tem, infelizmente. Eu estava vendo que nos últimos dias, Chico, Adriana, todas e todos que estão nos acompanhando, o Trump fez vários vídeos com jovens, com homens jovens, né? Com youtubers, assim, para tentar dialogar com esse homem jovem que ele precisa atingir. A Gabi dizia aqui, o Trump tenta mobilizar os homens, mais os homens, né, claro, e a Câmara aposta mais no voto das mulheres. Já dá para saber se essa eleição está levando mais gente às urnas, se a mobilização é maior? Elô, o Eduardo Moreira dizia que achou as ruas, além da Califórnia, vazias, né? Aliás, de Los Angeles, porque muita gente já volta para as eleições. Você tem algum termômetro sobre isso? Não sei se a Adriana também tem algo para dizer. Está mais mobilizado do que outros? Eu ouvi 2 secretários de Estado, o secretário de Estado do Michigan e o secretário de Estado da Geórgia. E os 2 falando que essa eleição será uma eleição recordista em matéria de número de pessoas participando nos estados deles. Então, sim, acho que existe uma mobilização grande. Acho também, Rodrigo, que quando a gente tem um resultado assim tão dividido, né, o país tão rachado ao meio, a tendência é de que um número maior de pessoas saia de casa para votar, para apoiar o seu candidato, vendo que o outro está ali no cangote, chegando muito perto. Então, isso acho que acaba provocando entusiasmo. E o grande trabalho das 2 campanhas foi justamente nessa mobilização. A Câmara fez isso até agora. Ela, poucas horas atrás, estava no centro lá no headquarters, né, no QG do Partido Democrata lá em Washington, num banco de telefonemas como esse, como eu estou aqui, só que lá em Washington, participando das chamadas. Então, teve alguns eleitores, a Adriana estava se referindo a isso agora há pouco, alguns eleitores que hoje, pela primeira vez na vida, provavelmente a última, falaram diretamente pelo telefone com a possível futura presidente dos Estados Unidos. Eu também queria trazer aqui... Também, diga, só para Adriana, complementar o que a Elô estava falando, houve um recorde de votação antecipada também nessa eleição. Houve um maior número de eleitores que votaram antecipadamente, principalmente republicanos, né, que não é uma coisa tradicional, mas esse ano houve bastante voto republicano, talvez as pessoas esperando alguma confusão nas urnas, então houve esse recorde também. Mas hoje, pelo menos aqui em Nova York, eu acho que a Elô também falou isso mais cedo, me parece que está bem movimentados os postos de votação. Eu ia trazer também o Trump, eu estava falando da Câmara nas redes, mas o Trump também postou no X um vídeo sobre valores americanos, né? O que ele chamou de valores americanos. E ele chamou uma lutadora de boxe argelina, que no passado ele já tinha falado sobre ela, que é a Imani Khelif. Ela ganhou ouro nas Olimpíadas, ele chamou ela de homem. E esse vídeo dizia que a gente vive num mundo em que homens batem em mulheres e ganham medalhas, que é um jeito de mobilizar os apoiadores dele, né? Vamos assistir esse vídeo. 4 years ago, we took a wrong turn and lost our purpose. We lost the strength that makes Americans who we are. If we dared to speak the truth, it was called hate speech, and our values were labeled shameful. That's when everything we care about fell apart. We surrendered our borders, our paychecks, and our courage. Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals. É aquele discurso do medo, né, Lu? Que horror, né? Uma coisa, e é mentiroso, porque o Trump vem batendo nessa tecla a campanha inteira de que a criminalidade estourou, que os índices estão lá no teto. É mentira, os índices de criminalidade todos caíram nos 2 últimos anos. Ele vem falando que a economia está um desastre, mentira também. Claro, as pessoas têm reclamado dos preços, tem, e essa é uma promessa da Câmara, né? Ela sabe disso, e ela tem dito, eu vou baixar os preços
dos produtos. Vamos ver se alguém eleito vai conseguir fazer isso assim na marra, dessa maneira. A gente sabe que não é assim tão fácil, mas ela tem feito uma campanha voltada para a classe média, para a necessidade de reduzir os impostos da classe média e não dos ricos, como o Trump fez, e, claro, das mulheres, porque o Trump conseguiu acabar com o direito ao aborto, que era assegurado há 50 anos nesse país. Ele mudou a composição da Suprema Corte e, com isso, colocou lá juízes comprometidos em acabar com esse direito. Então, isso também vai pesar muito na eleição desse ano. Não é à toa que a Câmara fica falando, né? Vocês estão preparados para fazer com que suas vozes sejam ouvidas? É um recado bem direcionado para as mulheres também e para todo mundo que defende esse direito. Esse caso da boxeadora que o Trump explora foi explorado também pela extrema-direita brasileira. É um tema que unifica o mundo inteiro. Pela família Bolsonaro. É uma isca, é muito fácil você atrair, principalmente esse eleitor, homem, mais jovem, preconceituoso. Então, o Trump, quando lança essa história, questionando a Inani Khelif, né, que bateu uma italiana na Olimpíada, a Angela Carini. Quando ele joga isso, ele já chama a atenção de cara de todo esse eleitorado macho americano, médio ali, preconceituoso. E recalcado, né? Assim, ele está mirando, né? A Adriana pode até falar mais sobre isso, talvez, mirando no trabalhador daqueles estados ali próximos aos grandes lagos, que trabalhavam em fábricas, trabalhavam em indústrias que fecharam, e aquilo virou o cinturão da ferrugem, como se diz. Então, sujeito que perde o emprego e fica procurando um culpado. Exatamente. Aí o culpado quem que é? O culpado é o imigrante, o culpado são esses novos costumes, estão estragando a América, né? E aí mistura tudo num grande caldeirão, né, Adriana? Tem uma questão, mas que ela não é realmente verdadeira, porque os imigrantes, essa ameaça, né, de que os imigrantes estariam pegando o emprego desses trabalhadores americanos, não é verdade, que os trabalhadores americanos não fazem o trabalho dos imigrantes, né? Você tem aqui uma grande parte da população imigrante ilegal que sustenta parte da economia americana, grande parte da economia americana. A área do agronegócios, por exemplo, é sustentada por imigrantes ilegais que aceitam trabalhar mais horas por valores muito baixos e sem quaisquer direitos. E alguns desses setores, como o leite, por exemplo, simplesmente iriam à falência sem esses imigrantes ilegais. Esse tipo de trabalho não é o trabalho que o americano faz, mas essa retórica acaba ressoando muito com esses trabalhadores, principalmente trabalhadores brancos, mas também os latinos que vieram antes, conseguiram se legalizar e agora se veem, de certa forma, ameaçados pelos que estão chegando, não é? Porque o processo é esse, o imigrante ele chega, ele atravessa muitas vezes sem documentação, mas ele sempre tenta se regularizar aqui no país, vai trabalhando, vai esperando a sua regularização para poder encontrar melhores empregos. Então, essa retórica acaba ressoando muito, tanto com latinos quanto com brancos. Tem no caso da população branca, um enorme peso do racismo, né? O racismo aqui nos Estados Unidos ainda é assim pesadíssimo, mesmo num lugar como Nova York, assim, você realmente sente. Então, existe aí uma frustração, um temor mesmo, né, dessa nova América, do futuro dos Estados Unidos, que é o futuro não branco. Você tem a população jovem americana, ela já é de minoria não branca nos Estados Unidos, de minoria branca, a maioria não branca, né, asiáticos, latinos, que são as duas populações que mais crescem, e outros imigrantes também. E existe esse temor, né, que a América é essa em que eu tinha privilégios e agora não tenho mais, em que eu dominava o emprego e agora, em que havia indústria aqui e o emprego abundante e a indústria sumiu, porque houve esse êxodo também da indústria que quando vira, né, de maioria de serviços, enfim. Mas é isso, Adriana, a gente soma nisso aí o avanço da pauta feminina, né? As mulheres também avançaram muito os direitos das mulheres, e isso apavora esses homens brancos, xenófobos, racistas, machistas. Então, você junta nesse caldeirão aí toda essa reação, e é o que o Trump traz à tona.
É o pacote todo. Exatamente, é o pacote todo. Eu falei aqui de alguns estados, Gabi, e o Eduardo Moreira citou no começo que nos Estados Unidos, a gente fala muito disso, mas é sempre bom ilustrar, né? A nossa equipe preparou aqui, quer dizer, cada estado tem um peso diferente no colégio eleitoral. Não é o voto, vamos repetir, todo mundo já sabe, ó, não é o voto total que define se a Câmara ou o Donald Trump serão eleitos presidente. Um dos dois será eleito presidente. Olha aí o peso de cada estado, né? No colégio eleitoral. A Califórnia é que tem o maior peso, 54 votos no colégio eleitoral. É lá onde está o Eduardo Moreira, né? Na Califórnia. E é um estado democrata. Então, os democratas ganhando na Califórnia, se ganharem por 60-40, levam os 54 votos da Califórnia. No Texas, se os republicanos ganharem, geralmente ganham, por 55-45, levam os 40 votos do Texas, como está aí na tela. A mesma coisa na Flórida, né, Elô? Um estado fortemente republicano hoje, né? Deve dar vitória aos republicanos e leva 30 votos para os republicanos no colégio eleitoral. Subindo um pouquinho mais, a gente tem outro estado grande no colégio eleitoral, que é Nova York, onde está a Adriana Carranca, que tem... De maioria democrata. De maioria democrata, quase 30. Eu não estou enxergando se são 28 ou 20... 28 votos, exatamente. Agora, entre os estados pêndulo, você tem a Pensilvânia, é tão importante que ela tem o maior número entre os estados pêndulos de votos no colégio eleitoral, são 19. Então, 19. Por isso também o foco tanto do Trump quanto da Kamala Harris nessa reta final na Pensilvânia, né? É também um estado que tem uma grande população porto-riquenha. A gente lembra que quando o Trump fez a última fala, o último discurso aqui em Nova York, no Madison Square Garden, houve aqueles insultos contra os porto-riquenhos, dizendo que Porto Rico é uma ilha flutuante de lixo e uma série de outros insultos que pegaram muito mal para essa comunidade. Pensilvânia tem uma grande parte da população de Porto Rico, então esse estado, por isso que a Câmara, hoje até a equipe de campanha da Câmara foi bater de porta em porta na Pensilvânia também, eles só hoje fizeram 100 mil casas, toda a campanha na Pensilvânia, hoje apenas, fora as ligações que a gente já mencionou aqui, então eles estão realmente assim no corpo a corpo até fechar as urnas. A primeira urna fecha às 6 daqui, né? Então seriam 8 horas do Brasil, daqui, né? A primeira, a última fecha a 1 da manhã, que é a Alasca, a 1 da manhã daqui, que seriam 3 da manhã no Brasil. Até as 3 da manhã do horário aqui, o pessoal vai estar ali tentando ganhar voto até no Alasca. É isso aí. A gente volta já com a Adriana Carranca e Heloísa Vilela, diretamente dos Estados Unidos. A gente vai continuar conversando sobre as eleições dos Estados Unidos. A gente vai aqui daqui a pouquinho para Brasília para saber quais vão ser os impactos. Então, até já, Elô, Adriana, a gente já volta a se falar. A gente vai saber os impactos aqui para o Brasil, né? Das eleições dos Estados Unidos. Antes disso, a gente também vai trazer informações aqui sobre o nosso prêmio Reclame Aqui de Melhor Atendimento no ICL, que foi indicado na categoria de Melhor Atendimento do Prêmio Reclame Aqui de 2024. Então, o prazo para votação foi prorrogado, vai se encerrar hoje, ainda dá tempo. A gente conta com a sua ajuda nessa votação para trazer esse reconhecimento para o ICL. Você que faz parte da nossa comunidade sabe. Então, quem participa, quem já assinou a nossa plataforma sabe sobre o compromisso do ICL de ter um melhor atendimento. Então, a nossa equipe está sempre disponível para ajudar. A dúvida que vocês mandam no chat, alunos, alunas, enfim, dicas que a gente traz aqui também quando vocês perguntam, mencionam durante os programas. Então, essa premiação simboliza muita coisa para o ICL. Você pode votar em icl.com.br/prêmio. Esse é o nosso recado aqui para fortalecer também o ICL e a nossa cobertura por aqui. E a gente continua, claro, falando sobre Estados Unidos, mas agora vamos a Brasília com o Guilherme Amado sobre os possíveis impactos das eleições aqui no Brasil. Vou dar boa noite para ele já, Amado. Boa noite, bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite, nossa comunidade, tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Aqui tá tudo pegando fogo, na verdade, né? Muita expectativa com essa eleição acirrada. E a gente já tem até ministro do governo brasileiro, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, se pronunciando, dizendo que uma eventual vitória do Donald Trump não teria nenhuma interferência numa reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, gente. Por que ele está falando isso? Porque tem bolsonarista acreditando e espalhando também a possibilidade de uma pressão dos Estados Unidos sobre a gente aqui no Brasil a respeito dessa história. Então, o ministro foi questionado sobre essa ideia, vamos dizer assim, durante uma entrevista para o portal Metrópolis, e ele disse que o Brasil tem soberania. Vamos assistir essa fala do ministro. Só quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos para pensar desse jeito. O bolsonarismo pensa assim porque eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Só quem faz isso pensa desse jeito. Certo? O Brasil é um país soberano. E é um país cada vez mais colocado a assumir um protagonismo internacional nessa agenda da transformação ecológica. O Brasil é o país que está presidindo o G20, vai presidir a COP30 no ano que vem. Tem uma agenda mundial onde o Brasil tem um protagonismo. Aí a fala do ministro Alexandre Padilha. Amada, não é muito uma novidade, né, que uma eleição do Donald Trump tem impacto sobre algumas questões aqui, como, por exemplo, o fortalecimento da extrema-direita. Mas quero te ouvir a respeito dessa fala sobre a soberania brasileira. Ele está certo, Padilha, né? O que se acha? Que o Trump vai dar 3 tuitadas e o STF vai absolver o Bolsonaro? Isso não existe, não tem o menor cabimento. Vamos pensar um cenário extremo, disso ser uma prioridade para o Donald Trump, que não é, né? Mas vamos considerar só para efeito de raciocínio, e o Trump começa a fazer uma grandíssima pressão pública em relação ao Bolsonaro. Vai ter um efeito inverso, só vai agravar a situação do Bolsonaro, porque aí, mais ainda por uma questão de soberania, como disse o Padilha, aí sim o STF vai ter que ser mais duro do que nunca com o Trump para mostrar que isso aqui é um país soberano, que não é um país em que o presidente americano manda e desmanda, né? Eu vi algumas pessoas fazerem uma comparação esses dias com o Elon Musk, falando, tá vendo, a pressão do Elon Musk não surtiu efeito. Acho que também é uma comparação que não é exata, porque é claro que o presidente americano tem muito mais poder do que o Elon Musk, por mais poderoso empresário que ele seja, né? Mas não vai surtir efeito, né? E volto a dizer, eu já falei isso aqui algumas vezes, isso não será prioridade para o Donald Trump. Na lista de prioridades dele, a ajudar o Jair Bolsonaro vai estar, sabe em qual posição? Nenhuma, porque não há nenhuma chance disso ser uma prioridade para ele. Antes disso, só com o Brasil, ele certamente já tem diversos outros temas de interesses econômicos para os Estados Unidos que ele vai colocar na frente de ajudar o Jair Bolsonaro. Pode fazer uma papagaiada aqui, uma papagaiada ali, tirar uma foto com o Eduardo Bolsonaro. Com o Jair não vai tirar porque o Jair está sem passaporte. Isso ele pode fazer. Agora, intervir de fato, arregaçar a manga para ajudar o Bolsonaro, eu duvido muito. Na verdade, acho que o maior movimento vai ser dos bolsonaristas, né? Que certamente, se o Trump ganhar a eleição lá nos Estados Unidos, vão usar isso para tentar criar uma onda. Olha aí, é o Trump lá, vai ser igual aqui. Eu vi até o sanfoneiro, que perdeu a eleição lá no Recife. Tá indo para lá, né? Eu vi ele postou um vídeo com, acho que o filho, alguém do lado, com o bonezinho MAGA, né? Make America Great Again, no avião, dizendo, estamos indo para lá, porque é a vitória do Donald Trump. Como se eles votassem, entendeu? Como se eles fossem eleitores. Ele falou que tinha o apoio do Trump. Falou na campanha. Na campanha lá no Recife. Fez um sucesso danado o Trump. Quase tinha o João Campos. Quase, né? Agora, o nosso público aqui, o nosso chat, está mobilizado aqui acompanhando as eleições, né? O pessoal está dizendo assim, ó, é um sistema de contagem eleitoral dos sumérios, diz o Gabriel, porque acha muito confuso esse sistema do colégio eleitoral.
José Hansen, esse país é ridículo, falando do sistema eleitoral. Daniel Braga, são eleições indiretas, parece a época do café com leite no Brasil. Então, todo ano as pessoas olham para isso e não se conformam, né? O sistema, enfim, eleitoral deles é bastante específico dos Estados Unidos, né? Não é um sistema que dê para você ficar copiando, porque é muito fora do comum, e já aconteceu recentemente da presidenta que ganhou a eleição no voto não ganhar a presidência. Foi a Hillary Clinton, né, Chico? Eles acham que é muito democrático porque os estados pesam diferente conforme o seu poder, né? Então acho que isso é democracia. Porque os Estados Unidos nasceram assim, né? Cada estado e depois eles se juntaram depois, né? Houve a independência e depois se juntaram. Então tem esse princípio que acabou permanecendo, né, Gabi? Sem dúvida, eu acho também. O Trump, inclusive, uma outra coisa que o Padilha disse é que o Trump ele ia sair perdendo se ele tentasse retalhar o Brasil. Mas eu acho que é isso, né? O Amado estava trazendo, gente, o Trump, na verdade, ele não dá essa importância para Bolsonaro. Exatamente. Ele vai se preocupar com o Brasil no sentido em relação aos BRICS, por exemplo. Exato. Aí é uma preocupação. Posição do Brasil com China, com os BRICS. Aí é questão de política internacional, isso vai sim. Isso está na mesa para se negociar. Mas é que os Bolsonaro, né, do Jair, eles colocam como se eles fossem amigos pessoais do pedir Trump, anistia. do Steve Bannon. Exatamente, não tem que nada vai disso. forçar a anistia. Quem está preocupado mesmo? Os mexicanos, o México, numa vitória do Trump, ele tem um reflexo quase imediato se o Trump cumpre as deportações que ele tem prometido até agora. Que será a deportação em massa e vai mudar a economia do México. O peso todo dia está indo lá em cima e lá embaixo, já por conta dessa perspectiva. Tomara que não aconteça. Mas aqui acho que vai falir no jogo de Itamaraty, não vai ter intervenção alguma. Você citou a economia, foi um outro assunto que ele trouxe, né, Amado? Ele disse que a economia brasileira é mais diversificada do que era no primeiro governo Lula, né, o governo atual, e que o Brasil conta com mais parceiros pelo mundo todo. De fato, mudou muito, né, em relação ao primeiro governo Lula. Agora, você acha, Guilherme, que tem uma preocupação, assim, no Itamaraty ou no governo, se ganhar o Trump, tem uma preocupação? Sim. O Padilha oficialmente diz que não e tal. Mas o que você sente aí nos bastidores em Brasília? Não, claro que tem uma preocupação, né? O Lula fez há 2 meses, ele fez com o Pedro Sánchez espanhol, ele fez uma reunião em Nova York, juntando os líderes democráticos, né? Ele não chamaria o Donald Trump para aquilo e não faria uma reunião daquela se não houvesse o medo de outros Trumps e outros Bolsonaros por aí. A imprevisibilidade do governo do Trump é a grande questão, né? Se a gente fosse falar, não, o Trump vai fazer um governo como foi o primeiro dele, né? Em que a gente já viu, foi horroroso, foi temerário para a democracia, mas a gente já viu como que funcionou. A questão é que ele está dizendo, ele está falando que ele vai ser um ditador. Ele tá falando, não é que as pessoas estão especulando, ele está dizendo que ele vai fazer coisas típicas de um ditador, né? E isso, para além da relação Brasil-Estados Unidos, ali da pauta bilateral, isso é horrível para o mundo inteiro, porque gera uma instabilidade, a quantidade de rancor, de ressentimento, de ódio que o Donald Trump trará consigo ao eventualmente sentar no Salão Oval da Casa Branca é temerário para o mundo todo. De novo, é um sujeito que tem um botãozinho, vai ter um botãozinho de bomba nuclear ao alcance da mão dele, né? Agora, trazendo aqui para a nossa relação bilateral, com o Biden, o Lula tem um diálogo direto, né? Vamos lembrar que tão logo assumiu, o Lula foi aos Estados Unidos, se reuniu com o Biden, e ambos falaram sobre o que era pegar um país herdado de Donald Trump e de Jair Bolsonaro. Tem uma afinidade, tem uma história comum. Com a Câmara, há bastante afinidade também, né? Tradicionalmente, o Partido Democrata e o Partido dos Trabalhadores têm uma relação próxima, né? O Partido Democrata é o que dá para se chamar de esquerda nos Estados Unidos. Existe gente dentro do Partido Democrata mais à esquerda, menos à esquerda, mas quem faz o papel de trazer pautas de esquerda para a discussão americana.
Com outros republicanos, o Lula se deu muito bem. O Lula tinha uma relação muito boa com o George Bush, muito boa. Agora, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas o George Bush era um republicano, hoje a gente vê moderado, né? Não era um extremista como o Donald Trump é. Com o Donald Trump não tem diálogo, não vai ter agenda Lula-Trump, né? Não vai existir isso. Não dá nem para a gente saber se eles vão se reunir alguma vez, se o Trump for eleito. Amado, quero agradecer aqui a sua presença nesse dia tão importante. A gente se fala logo em breve, querido. Valeu, bom trabalho. Bom programa para vocês, pessoal. A gente continua aqui acompanhando nos Estados Unidos, como a gente já explicou, a apuração começa ainda com a votação em andamento. Então, a gente está na reta final, menos de 2 horas para o início da apuração, porque Indiana e Kentucky, a gente já até citou aqui, são os primeiros, né, que são, inclusive, tradicionalmente republicanos, gente. Então, se a gente começar a observar uma vantagem para os republicanos, é bom a gente lembrar... Espere as urnas do Nordeste, gente. As urnas do Nordeste. Muito bom, Chico. Eles são os primeiros a fechar as urnas. Mas e por se bem isso... que lá não tem totalização nacional, né? Oficial, né? Estado por estado, né, Gabi? Expectativa é que essa contagem comece às 8 horas da noite, um pouquinho depois da gente encerrar o programa. Mas a primeira urna que foi apurada foi na cidade de Dixville Notch, que fica em New Hampshire, e deu empate, 3 votos para o Donald Trump, 3 para a Kamala Harris. 3-3, parece placar de futebol. Pra vocês verem como tá acirrado o negócio aí. Elô já está de volta com a gente, Heloísa Vilela, diretamente de Nova Jersey. Estou com um olho aqui, outro ali. Por quê? Eu tenho que me explicar, né? Estou olhando ali porque tá para sair primeiros resultados de boca de urna daqui a 3, 4 minutos. Então, a gente vai acompanhando. Boca de urna de quem, Elô? As pesquisas de boca de urna. Boca de urna de quem? De tudo. Todos os estados que forem fechando vão começar a mostrar a boca de urna. Hoje de manhã, eu estava no N1, eu estava em frente a um posto de votação e tinha lá uma senhora que era justamente a senhora que estava fazendo parte da pesquisa de boca de urna. Eram 7 horas da manhã aqui, aí eu perguntei para ela, já tem algum resultado? Ela falou, minha filha. Claro que não, né? Ansiedade, jornalista é sempre ansioso. Elô, acho bom explicar essa questão da apuração. Você que acompanhou tantas eleições aí nos Estados Unidos. Aliás, alguém escreveu aqui, falou, impossível a Elô ter acompanhado 10 eleições, como pode, porque ela tem 30 anos. 30 anos. Como é que ela pode ter acompanhado 10 eleições nos Estados Unidos? Ela já chegou no dia de uma eleição, então já ganha 4 anos. Me fala o nome da pessoa que eu vou mandar, fala o nome da pessoa que eu vou mandar flores e bombom, porque realmente... Tá bom. Não, mas eu ia pedir para a Elô explicar isso. A Gabi acabou de dar aqui, que teve um estado que apurou uma urna e deu 3-3. Que placar é esse, né? E como é que é isso? Você vai lá e apura uma urna só? É uma cidadezinha, né? Não é um estado, é uma cidadezinha que tem 10 habitantes. Deu 3-3, parece que uma abstenção. Alguém que não foi votar, E não né? tem obrigação de votar, né? Então... Não tem obrigação, exatamente. Então, o que a gente vai ver aqui é uma apuração estado por estado, gente. Eles vão botando assim cada estado e quando chega naquele momento Eduardo Moreira, né, que já dá para dizer que, olha, matematicamente não tem como mudar o resultado, eles vão botando as projeções. E aí a gente vai vendo, então são 15 pontos para um, 10 pontos para o outro, dependendo de quantos votos cada estado tem. Aí vai naquela contagem, quem vai chegar primeiro aos 270. E aí é que a gente vai ver se a gente vai ter que dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Ah, meu Deus, ansiedade, né, gente? É inacreditável. Se der empate, sabe que pode dar empate. Pode dar, né? É pequena a chance, minúscula, mas pode dar empate. Aí quem decide é a Câmara dos Representantes, né? Que aí vai para o parlamento ali, né, Elô? Eu nunca vi um empate, tudo é possível esse ano, mas eu acho que empate não dá não, viu, Chico? Não vai rolar um empate não, mas eu acho que vai ser uma diferença... Não dá nem para dizer que vai ser uma diferença muito pequena, o que a gente sabe que vai ser muito provavelmente diferença pequena em cada resultado desses estados decisivos, que são os estados pêndulos, já que os outros a gente já sabe o que as pesquisas mostram quem vai ganhar. Então, nesses outros vai ser apertado, mas na hora que um for ganhando, o outro for perdendo, a conta final não vai ser assim 270, 260. Eu acho que não, acho que não, mas posso estar enganada, Se o pêndulo for todo para um lado nos 7 estados, o que pareciam... Às vezes a eleição é apertada em cada um deles,
mas todos os votos de cada um desses estados podem ir para um lado só. Aí, na contagem final, não fica tão apertado assim. Acho que nós temos a Adriana Carranca também. Temos a Adriana Carranca. Eu queria reforçar aqui que nesses estados pêndulo, onde historicamente é super acirrado ali, começa a fechar um pouquinho depois, às 9 horas da noite. Olha só, Georgia fecha às 9, Carolina do Norte, 9h30, Pensilvânia, 10, Michigan, 11 horas da noite, Wisconsin também, Arizona também e Nevada mais tarde ainda, meia-noite. Adriana, vou também passar a palavra para você, porque a gente está falando justamente de que a apuração dos estados pêndulo, segundo o jornal da New York Times aqui, estou acompanhando, né? A apuração mais rápida é na Geórgia e Carolina do Norte mesmo, é onde a gente vai começar a ver o negócio saindo. E Pensilvânia é o que deixa a gente mais ansioso, porque é onde o empate apareceu nas pesquisas de intenção de voto, né? Olha, o pessoal, as autoridades eleitorais ali da Pensilvânia prometeram que vai ser rápido na Pensilvânia, estão prometendo isso, vai ser pelo menos mais rápido do que em 2020 a apuração. Eu estou olhando aqui, na verdade, porque agora, daqui a pouquinho, deve sair os primeiros resultados de pesquisa de boca de urna. Vocês passem aí para a gente imediatamente, hein? Assim que sair aí, por favor. Estava marcado para sair agora, exatamente às 7. Então, 7 aí do Brasil, né? 5 aqui de Nova York. Então, eu estou aqui ligada para ver se a hora que sair eu anuncio aí. Muito bem. Elô também está aqui olhando, ela está com o olhinho ali virado, porque ela está justamente olhando para a TV para ver como é que momento foi na eleição passada? Eu quero saber a boca se a de urna Adriana está acertou preparada para a tudo ou longa não? noite que vem aí. Ai, Chico, que pergunta difícil, eu não me lembro disso, não sei se a Adriana lembra. Não lembro de ter sido algo que também chamou muita atenção, não. Eu acho que a confusão foi mais depois mesmo, por conta todos os pedidos malucos de recontagem, né? De votos. Vocês não lembram que teve um centro de apuração, acho que foi na Geórgia, que foi cercado pelos apoiadores do Trump, eles batiam no vidro e exigiam que parasse a apuração, né? E até por alguns momentos parou a apuração. O Trump publicou aquele Stop the Count, parem a contar. A partir dessa frase dele, aí virou confusão. Então, o risco Mas isso já era na contagem, não na boca de urna. Isso já era na contagem. E isso não é novidade do Trump. Vamos lembrar, historicamente, quem começou com isso foi a campanha do George Bush lá na Flórida. Naquele ano que ele ganhou no tapetão do Al Gore. Foi a primeira vez que isso aconteceu, gente cercando, invadindo, dando murro na porta, botando o pé na porta, no lugar de contagem de voto. Uma loucura, foi uma violência danada. Então o Trump não inaugurou isso, não. O George Bush e seus seguidores não eram tão moderados assim também, não. É verdade. É que na comparação, né, a gente fica... O Bush, na comparação com o Trump, parece um santo, né? A gente não vai piorando, né? A qualidade dos... Pelo menos na retórica. Não parece, não. Eu sei que não na política. O Trump quis sair de todas as guerras e o Bush começou as guerras, né? Não vamos nos esquecer. Mas de que jeito, né? A que custo, na verdade? Afeganistão, por exemplo, isso é uma coisa que foi importante na campanha, porque o Trump bateu muito nisso, né? Vou acabar com todas as guerras, como eu fiz na minha gestão. Mas, na verdade, ele não acabou com a guerra, por exemplo, no Afeganistão. Ele entregou o país de volta aos talibãs. Foi isso que ele fez. Ele fez um acordo com a liderança do Talibã. Não, na verdade, quem acabou com a guerra foi o Biden. Quem acabou com a guerra foi o Biden. E por isso que ele cai de pau no Biden, porque ele diz que ele deixou morrer soldado, que ele fez tudo atabalhoadamente, que ele é um bagunceiro e por aí vai, né? Mas aquilo foi preciso ser feito pelo Biden por causa de um acordo lá atrás que o Trump fez com a liderança do Talibã no Catar. O líder do Talibã, que é hoje o presidente, né, da República Islâmica do Afeganistão, era um cara que estava preso no Catar, era um cara próximo ao Mullah Omar, preso no Catar, que o Trump decidiu, né, negociar a soltura em troca à saída das tropas americanas ilesas do Afeganistão, que acabou acontecendo lá na época do Biden. Mas aí é fácil acabar a guerra, né?
você entrega o país nas mãos de quem você estava tentando tirar, dos terroristas, dos que estão aterrorizando a população, e a gente vê a situação das mulheres agora, aí é fácil acabar com a guerra, né? E ele tem dito a mesma coisa a respeito de Israel e Gaza. Melhor era não ter começado. Pois é. Pessoal, é verdade. Assim como a Heloísa, eu estou toda hora olhando aqui para baixo, que eu estou com um monitorzinho olhando também, ver se aparece alguma pesquisa já, algum resultado de boca de urna. A CNN vai dar o primeiro resultado de pesquisa de boca de urna deles agorinha. Agora, assim que sair eu falo. Então... Se a Adriana perceber aí primeiro, ela fala também. Eles estão 6 minutinhos atrasados já, na verdade. Eles já estavam curioso, viu, Adriana? prometendo aqui. Você, Elô, todos que nos acompanham, lembram bem, aqui no Brasil tinha uma super importância a boca de urna, né? Antigamente, 5 da tarde, parava tudo e entrava a boca de urna. Agora a apuração é tão rápido que acabou a boca de urna. Ninguém mais faz. Não faz muito sentido mais. Aqui no Brasil não faz. Agora, nos Estados Unidos, que é essa confusão danada, aí a boca de urna dá algum parâmetro para as pessoas se prepararem para o que pode acontecer, né? Em que estado que está mais impressionante que imaginar que num país como os Estados Unidos você ainda tenha o voto no papel, voto por correio, né? Às vezes eu brinco que eu falo, não sei como esse país funciona, né? A gente tem aqui pagamento em cheque ainda, em cheque enviado pelo correio, quando você trabalha aqui. É uma loucura. Eu falo, gente, não é possível que esse país funcione. Ô, Adriana, mas eles votam... Mas isso é a prova da confiança e da eficiência do correio. Também tem isso. Mostra como é confiável ainda o correio. Agora, esse voto não é só o voto para presidencial. Você vota também um bocado de plebiscito, né? Que é isso é o que faz eles dizerem e se orgulharem que aqui é uma grande democracia, porque a gente vai decidir diretor da escola, se corta aquele árvore ou não. Tem um pacote de votações junto com a eleição presidencial. Só para trazer essa informação aqui, vou passar para a Adriana, mas os eleitores estão votando para governadores em 11 estados, Chico, 33 cadeiras no Senado e todas as vagas na Câmara também, não é isso, Adriana? Agora, essa apuração deve sair ainda depois da apuração do resultado para presidente. Vai demorar, é previsto que demore ainda mais do que o resultado para presidente. Falando também, Adriana, sobre a rapidez que pode ter na Pensilvânia, né, que eles prometeram uma votação mais rápida do que nas últimas eleições. Em Michigan também, né? O que está se falando no New York Times é que em Michigan e Pensilvânia devem encerrar ainda hoje a contagem de votos? A Pensilvânia diz que encerraria até a gente ir dormir, aqui no horário dos Estados Unidos, e Michigan diz que termina até as 2 da manhã. Vamos ver. Mas é aquela coisa, a gente tem que lembrar do que aconteceu na eleição passada, de apoiadores do Donald Trump querendo invadir sessão de votação, local de contagem dos votos e a própria contestação, né, dessa contagem que pode atrasar o resultado final. É capaz de que eles consigam terminar a contagem, mas o resultado não deve sair tão rápido, porque está muito próximo, os dois candidatos estão realmente empatados e certamente o Trump ele já está preparando o pedido de recontagem nos estados em que ele perder. Já fez até postagem sobre, né, começando burburinhos, Adriana. Agora, você citou um assunto aqui, eu quero aproveitar para dizer sobre a vigilância recorde dessa eleição de 2024, né? Então, a gente tem até um print aqui do nosso site, né, do CL Notícias. A eleição americana ocorre em clima de tensão, justamente com vigilância recorde, porque a Guarda Nacional foi reforçada em diversos estados. Isso aconteceu, porque houve também esse atentado contra o Donald Trump durante a campanha. A Elô também apurou uma questão de segurança em LaMonica McIver, né? Você conversou com ela, não é isso, Elô? Que é a deputada por Nova Jersey, que relatou 2 casos com problemas de segurança, né? Evacuação por conta de bomba. Você pode contar essas histórias pra gente, que ela te contou? Com certeza, ela veio aqui nesse centro de
campanha, né? E falou que estava muito preocupada porque houve esse susto, né? Foi um pouco mais de susto, mas foi uma ameaça de bomba em 2 postos de votação da Geórgia. Aí depois o FBI veio a público e disse realmente isso aconteceu e não aconteceu só lá. A gente acha que essa ameaça é para bagunçar a eleição, não tinha bomba de verdade. Aconteceu em outros locais também. E esses 2 lugares que foram evacuados, durante meia hora ficou uma confusão danada. O secretário de Estado da Geórgia disse que tudo voltou ao normal e que esses 2 locais, então, terão uma extensão de meia hora de votação. Então, na verdade, a votação total na Geórgia vai atrasar mais meia hora por causa dessa situação, mas não teve bomba de fato nenhuma. Teve um susto, um alerta, uma ameaça. Onde também vai atrasar são 2 condados da Carolina do Norte, adiam a entrega de resultado em 30 minutos. Burke e Wilson vão adiar a entrega dos resultados em 30 minutos. Decisão do Conselho Eleitoral Estadual por problemas técnicos. Então, Elo, você comentou sobre essa conversa com a deputada de Nova Jersey. A gente tem um vídeo também falando a respeito dessas ameaças. Vamos assistir. We've had bomb threats to polling sites. We've had polling boxes, ballot boxes set on fire. There's been a lot of intimidation to poll workers. So there are different things that are happening to, basically try to interrupt today's process, of a free and fair election. Então, a gente viu aí a fala da deputada que conversou com a Heloísa Vilela. Uma outra coisa aqui, eu queria aproveitar e trazer alguns... A gente comentou, por exemplo, do Trump, né, colocando ali algumas faíscas, o Steve Bannon saindo da prisão também e dando algumas declarações sobre prisão política, já levantando suspeição sobre o sistema de votação nos Estados Unidos. E tem também o Elon Musk nessa equação toda. Né? Tem um levantamento, Chico, do Center for Countering Digital Hate, que é dos Estados Unidos, mostrando que o X, a plataforma X do Elon Musk, foi o epicentro da divulgação de desinformação nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, esses dados foram divulgados pelo Jamil Chad, do portal UOL. Esse estudo mostra que postagens com mentiras ou informações enganosas feitas pelo Musk lá no X acumularam 2 bilhões de visualizações. Isso é muito grave, né? Os dados divulgados também apontam que o X assumiu um papel central na disseminação de fake news sobre suspeitas de fraude nos estados onde os votos são mais disputados. Heloísa, começaram a sair os resultados, né? Eu comecei a ver aqui na CNN, pintou alguma coisa aí na tela? Eu começo a ver algumas pesquisas de boca de urna, mas eles estão dando condado por condado, né? A CNN... Não, eles estão... Eu não consegui pegar aqui não, Rodrigo. Eles estão projetando, na verdade. Eles estão dizendo que vai sair... Não, é projeção aqui. Não é o resultado ainda. Eu achei que já fosse. São aqueles mapas, condado por condado, nos estados pêndulo, nos estados swing states, né? Esses estados mais decisivos. Diga, Elô. Deixa eu aproveitar aqui que a Bi falou do Elon Musk. Adivinha onde o Elon Musk vai acompanhar o fim da votação, o começo da apuração dos votos hoje? Na Pensilvânia ou na casa do Trump? Lá. Em Mar-a-Lago, na casa do Trump, com toda a família. Estarão juntos lá, acompanhando. Agora, Chico, você falou das medidas que são votadas junto, né, com a eleição para presidente, para deputado, senador e tal. Esse ano tem uma medida que é muito importante, que está na cédula eleitoral de vários estados, que é o direito ao aborto. E é um motivo de mobilização muito grande do eleitorado feminino para ir votar. Porque assim que o Trump conseguiu mudar a composição da Suprema Corte e derrubou o direito ao aborto, que tinha 50 anos de história nesse país, vários estados imediatamente já tinham leis prontas para proibir o aborto completamente ou proibir a partir da sexta semana, 1 mês e 2 semanas. Tem mulheres que nem sabem ainda que estão grávidas, né? Então, para tornar tudo o mais difícil possível. E agora, vários estados estão começando a votar essa medida, botar na cédula eleitoral para dizer se aquele estado vai proibir ou não vai proibir, se vai voltar a permitir. Então, é um motivo também de mobilização popular para a votação. Eu posso pedir para a gente trazer de novo
é importante esse esclarecimento que a Ilô trouxe sobre alguns desses plebiscitos, né? Trazer de novo aqui um mapa dos 7 estados pêndulo, e a gente tem aqui, até foi uma sugestão da Heloísa, o que esperar em cada um desses estados. É um levantamento feito aqui, acho que pelo New York Times, né? O que esperar sobre os resultados. Mas primeiro, se pudesse colocar aqui na tela para a gente, isso, os 7 estados que podem decidir as eleições. Ali mais perto da Califórnia, né? Nevada e Arizona, os números aí na tela são números da última pesquisa feita pelo New York Times. Então, Nevada, leve vantagem para a Câmara, mas é empate. E no Arizona, leve vantagem para o Trump. Já na Geórgia, empate, e Carolina do Norte também com leve vantagem para a Câmara. A gente tem depois a Pensilvânia, Michigan e o estado de Wisconsin, como a Heloísa me ensinou aqui, porque eu estava acentuando errado o nome do estado, viu? Mas o que esperar em cada um desses estados, Elô? O New York Times trouxe aqui, tem até um quadrinho que mostra o que esperar, onde que deve ser mais lento, onde deve ser mais rápido, né? Para a gente ficar de olho na apuração desses estados. A gente tem um quadro aqui separado pela nossa produção, acho que se pudesse colocar aqui na tela também, para a gente trazer esses elementos aqui. A Geórgia deve ter uma contagem mais rápida, é o que espera o New York Times. A gente tem esse quadro, se quiserem colocar. Carolina do Norte, né? Tem novas regras, né? É esperado uma contagem rápida, mas tem novas regras, o que pode complicar um pouquinho a contagem. Eu vou olhar aqui que eu não estou conseguindo enxergar ali. Pensilvânia, eles estão esperando algo mais... Ainda hoje. Algo demorado, algo Rodrigo. Demorado, algo mais demorado. do que essa noite. Eles dizem o Longer seguinte, than election hoje night. com certeza que não. Não, então... É isso. É mais longo do que na noite de hoje, é o que está escrito. Fala, Começou Adriana. a sair aqui a boca de urna, mas eles não estão falando em resultado ainda, eles estão com uma pesquisa aqui dizendo que 3/4 dos eleitores têm uma visão negativa sobre como as coisas estão nos Estados Unidos hoje, dos que estiveram, né, votando. Isso é uma das coisas que está saindo da boca de urna. Saiu, olha, 1 minuto. Então, a gente vai atualizando aqui para ver se sai mais. Se sai resultado mesmo, né, Adriana? Se sai resultado mesmo, mas isso já Rodrigo, boca de terminando urna. aqui. Fala, Elô, fala. Terminando aqui, olha, Arizona e Nevada vão demorar dias. Não dizem quantos. Pode levar dias. Pode levar dias. Wisconsin quarta-feira, Michigan amanhã ou até antes, ou seja, antes da meia-noite de hoje. Geórgia hoje. Ou seja, se no fim das contas a gente ficar por Pensilvânia, Arizona e Nevada, senta e espera. Senta e espera. Porque vai demorar. E esses Proud Boys, esses agitadores aí do lado do trumpismo, vocês acham que eles podem aprontar alguma coisa nesses estados aí? Eles têm mobilização, e não só os Proud Boys, eu estou falando porque é o nome que eu conheço mais, né? Eles têm aí grupos, né, que vão até os locais. Podem aprontar alguma coisa, Adriana e Heloísa? O que vocês esperam? Eles mobilizaram bastante essa base, mas o próprio Trump está previsto para falar hoje à noite ainda, antes de qualquer resultado, né? E a equipe da Kamala Harris acredita que ele clamaria a vitória antes. Eu acredito que não hoje ainda, porque acho que ele não é tão maluco assim, mas ele está previsto para falar hoje à noite. E isso pode realmente inflamar essa base. Agora você quer saber uma coisa? Quer saber uma coisa curiosa, Rodrigo? Eu também acho que ele vai falar, não hoje, porque hoje só vai até meia-noite, né? E na outra eleição ele falou depois das 2h30 da manhã. Mas o Steve Bannon aparentemente recomendou a ele que não clame vitória, para não ficar com cara de otário se o resultado sair dizendo que ele perdeu. Então, não sei, isso é o que está dito por aí na imprensa, né? Então, pode ser que ele tenha um pouco mais de cuidado dessa vez, não sei. Se tiver sinais ele é imprevisível, o fato é que ele é imprevisível. Verdade. Fala, Chico. Não, você tem essa possibilidade. Quem tem um cabo eleitoral, que é o maior cabo eleitoral, como o Elon Musk, tudo pode acontecer em termos de provocação, não é? Um post provocando. Algo é muito fácil acontecer alguma coisa num cenário desse, né, Elô? Você tem Steve Bannon de um lado, do seu lado esquerdo, e Elon Musk do seu lado direito, sentado lá na mansão. Pode acontecer qualquer desgraça, né? Imagina se o Elon Musk colocou, né, entre esses tweets
twitters aí que a Gabi citou como líderes de desinformação. Ele colocou Twitter dizendo que os democratas estão trazendo hordas de imigrantes para votar sem ter direito de votar. Eles são capazes de dizer qualquer coisa, como se uma pessoa fosse entrar aqui nos Estados Unidos, ir para um posto de votação, chegar lá e votar e acabou, como se nada, né? Pula o muro do México e corre ali para votar, né? Em vez de ir embora. Olha, o clima é tão tenso que aqui em Nova York, vários locais estão oferecendo anti-estresse, soluções anti-estresse. Por exemplo, se você chega aqui num bar, aqui pertinho, dizendo que votou, com a comprovação de que você votou, você consegue ter algumas bebidas gratuitas. Tem um lugar ali em Chinatown que está oferecendo Gente, massagem. vou pegar meu adesivo? Pega o seu adesivo, que tá bebida, drinks, massagem, tem cinema de graça, várias coisas abrindo para aliviar um pouco a tensão. Nova York é uma cidade mais liberal e acaba um pouco brincando até com a tensão toda, mas é isso, dá para assistir depois, Violô, da cobertura, a gente se encontra com drink, isso que eu ia falar, cinema. pega o seu adesivo, eu pego o meu, a gente marca o local para ir lá e bora. dar aquela distensionada. Substância anti-estresse eu conheço algumas, né? Assim, mas total. É o nome que eles estão dando aí, né? Não sei que vão distribuir aí nos bares. Nada de boca de urna, então, né, gente? Será que eles vão esperar 8 da noite para dar a boca de urna? Olha... Um pouquinho antes, talvez, né? Porque 8 horas da noite é o horário previsto para começar de verdade a contagem, né? Começa às 8 horas da noite a contagem. A expectativa, pelo menos, é essa, né? Que depois do fechamento das urnas, Adriana. A promessa era para 5 daqui, né? Para 7 8 horas do Brasil. Daqui. 7 do Brasil, então já está atrasado. 7 do Brasil, já está atrasado. Já está atrasado. A previsão era às 5. Aliás, boca de urna, né? Existe algum levantamento? 8. Desculpa, Gabi. Não, estava só complementando, porque ela falou 7, boca de urna daqui. Já era para ter começado 8 contagem. Eu ia perguntar sobre composição de Câmara e Senado, né? Porque a gente está falando só da presidência, mas como a Gabi já lembrou, o Chico também, quer dizer, você elege 33 senadores, é isso? Exato. Em 33 ou em 33 estados. E você elege toda a Câmara dos Representantes, que seria a nossa... cadeiras, é isso mesmo, no Senado. Que seria a nossa Câmara dos Deputados. Elas estão bem divididas hoje, né? Tanto a Câmara como o Senado tem uma divisão bem rachada ali ao meio quase. Mas a expectativa, segundo eu li nas pesquisas, é que os republicanos tomem o controle do Senado e os democratas precisam virar 4 cadeiras republicanas para tomar o controle da Câmara. O que vai ser difícil. Num ano normal, de votação dentro dos padrões históricos, a Câmara, em geral, fica com o partido do cabeça de chapa, ou seja, o presidente que ganha, se for de um partido democrata, a Câmara, em geral, naquele ano também elege seus candidatos e toma a maioria. Mas esse ano tá tão dividido até isso... é imprevisível. Mas quer ver uma coisa? Olha, se o Trump precisava de um apoio decisivo, ele vai receber, Heloísa e Adriana. Olha quem é que está indo ou já chegou aí nos Estados Unidos, a gente tem o vídeo. É um reforço, assim, agora ele fatura, agora não tem jeito. Vamos dar uma olhadinha só. Estamos indo para onde? Estamos indo ver a vitória de Trump nos Estados Unidos. Estados Unidos, tô chegando, viu? É isso aí, isso é um grande passo para o nosso capitão ganhar em 26. Do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Se preparem. Aí, ó. Nossa, vocês estão preparadas, Adriana, agora Heloísa? Vai, hein, gente? Agora mudou tudo. Para quem não reconheceu, esse é o sanfoneiro que teve quantos por cento dos votos? Gilson Machado... Teve 5% no Recife? Candidato à prefeitura do Recife, que teve uma derrota cachapante no Recife, né? Só pra... Lá ele apelou pro voto dos trumpistas, não deu. Agora tá indo ajudar o Trump. Esse aí acho que não arranja espaço nem para tocar sanfona por aqui, Não viu? vai nem tocar sanfona. Agora, nem no metrô. O próprio Bolsonaro andou falando sobre eleições americanas de novo, os filhos também, é um repeteco. Gravou vídeo, né, que a gente também. É aquele... gravou vídeo e tal, é uma sensação de déjà vu
que dá uma certa preguiça, né, gente? Parece que Total. não anda, né? A coisa não avança quando a gente pensa que, bom, a gente se livrou, isso ficou para trás, mas realmente acho que a gente ainda não sabe realmente lidar com esse fenômeno de fake news e acho que é o principal fator aqui. A Elô estava falando, desculpa, a Gabi estava falando dessa pesquisa que foi citada pelo Jamil Chad, mas tem uma outra pesquisa aqui de uma organização que chama Free Press, e ela fala que o cenário online, né, hoje é pior do que na eleição passada. Olha. E ela cita, além do Twitter, além do X, né, do Elon Musk, o YouTube e o Facebook como claramente menos comprometidos com a desinformação. Então, e além disso, você tem um ambiente digital muito mais fragmentado, né? Com outras redes que são paralelas a essas grandes, mais conhecidas, né? Mas que têm uma grande influência e um grande alcance. O interessante... E aqui, ainda por cima, Adriana, a gente tem esse problema da total liberdade de expressão, né? Ninguém pode fazer nada, não tem justiça eleitoral para ir lá e mandar derrubar a mentira divulgada pelas mídias sociais. Então, é um agravante que atrapalha ainda mais a situação política aqui nos Estados Unidos. E principalmente nos estados pêndulo, onde são os votos mais disputados, aí essa disseminação de fake news é ainda mais grave, ainda mais importante, e onde tem mais efeito, segundo também esses dados que saíram aí na coluna do Jamil Chad a respeito do X. Essas ameaças de bomba que a Elô citou, o FBI disse que essas ameaças vieram de contas ligadas à Rússia. A contas, né, que direcionam para a Rússia. Então, tem interferência estrangeira, tem uma série de fatores aí nesse mundo paralelo que a internet proporciona, né? E acho que com resultados que a gente ainda não consegue mensurar, né? Quer dizer, mensura nessa loucura, né? Porque quando você pensa num presidente que foi, num ex-presidente, né? Que foi condenado em 34 acusações, né? Condenado criminalmente, e ele volta como candidato, e a eleição está empatada, isso isso nunca foi visto na história dos Estados Unidos. Declínio do Império Americano. Hillary Clinton perdeu a eleição por conta de um e-mail, de que ela usou um e-mail pessoal para falar de coisas do Estado, e aquilo bagunçou toda a eleição dela. Aquela foi a acusação, um e-mail. Então, a permissividade a Donald Trump, da imprensa, das instituições, parece que as pessoas têm medo, né, de criticar, porque parece que eles estão de um lado. Sim, bom, se um lado é ilegal e o outro é legal, sim, temos que escolher um lado, até como imprensa. As pessoas se esquecem disso. A imprensa, ela deve ter um lado, sim. Quando você vai ler o código de imprensa, o código dos jornalistas, o nosso lado é o da verdade, o nosso lado é o do respeito às leis internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está tudo lá. Então, não é uma escolha nossa esse lado, é uma responsabilidade da profissão. É isso, eu quero muito agradecer, desejar bom trabalho, porque aí a noite vai ser longa. Heloísa Vilela, Adriana Carranca, boa noite para vocês. Mas a gente vai tomar aquele drink, Elo. Por favor. Tem que tomar, né, gente? Voltem ainda que seja sob efeito desse calmante, que eu não sei qual vai ser, do N1, logo amanhã cedo, trazendo os primeiros resultados aí para a turma do ICL, hein? Voltaremos. Valeu. Obrigado, noite, gente. pessoal. Bom trabalho. Boa noite, querido. Obrigado, A gente Um abraço. Boa noite. Até. A gente segue aqui com a apuração amanhã, a partir das 7 horas da manhã. O Trump fez uma postagem no Truth, sabe? A rede social dele, né? Dizendo que está acontecendo uma trapaça massiva na Filadélfia, gente. Já começou, tá vendo? Sentiu, Galvão. Hein? Eu falei que ele ia fazer tweets. Começou, aqui. não, bom sinal, sinal que deve cedo, estar perdida a eleição, tomara. Bom, gente, amanhã a gente continua essa história, você pode nos acompanhar a partir das 7 horas da manhã. E eu quero lembrar que teremos, em breve, já começamos, abrimos as inscrições para a terceira turma com a aula inaugural, Os Segredos das Vendas
e da persuasão, que vai ser a maior formação de empreendedorismo aqui do ICL. Aula inaugural com o Edu Moreira, que vai acontecer no dia 14 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite. A gente tem um recado do Edu falando a respeito disso. Vamos assistir. Você tem dificuldade em vender o seu produto ou convencer as pessoas da sua causa? Pois é, no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou dar a aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Muita ciência, muita técnica, método para as pessoas aprenderem a vender os seus produtos e convencer os outros das suas causas. 14 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Chama todo mundo para participar também. Muito bem, então, você garante a sua vaga em icln2.com.br, 14 de novembro, quinta-feira, anota aí na sua agenda, 8 horas da noite, para você começar a entender qual é o caminho para você que quer empreender e realizar esse sonho. Vamos nessa, minha gente. Agora a gente tem... Temos sim, Espiritualidade na Ação. Estava aqui na dúvida, mas temos com o Frei Davi. Tema de hoje é eleições, mulher e espiritualidade. A nossa convidada é a Gabriela Hollenberg. Então, a gente acompanha a partir de agora. Só continuar aqui no link para acompanhar. Chico Sá, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo Viana, boa noite. Amanhã estaremos a postos às 7 horas da manhã com a continuidade, porque o resultado, gente, ainda não vem tão cedo. Vamos ser demorado, mas estamos atentos. Demora mais que a apuração da escola de samba. Vai demorar. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.